Perfeito. Grande Paulo. E Tudo aí? bem? Prazer Eu estou estar aqui com bem. você essa noite. Bom, Wilton, antes de fazer as apresentações, explicar o porquê da máscara, o meu irmão ele sempre me auxilia aqui nas transmissões, né? Sim. E como ele não mora comigo, ele trabalha nessa área de construção civil, que envolve muita gente, com todos os cuidados, apesar da vacina, com a máscara, para ter Ah, a claro. segurança. Bom, Wilton, queria dizer que é um grande prazer recebê-lo aqui essa noite para falar de um filme, né, que hoje é um grande destaque do Canal Brasil. Daqui a pouquinho, 1h10 da manhã, de sábado, ele estará acessível a todas as pessoas que forem assistir o Canal Brasil. School, A Máscara de Anhangá, com a direção de Armando Fonseca e Capel Furman. Pronunciei corretamente? Capel Furman? Acho que é. Capelfurma, ou pode ser Capelfurma. Eu acho que aí ele que. o, 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 o homem que responde lá. Lá, né? E você protagoniza esse filme junto com uma equipe maravilhosa, um elenco super afinado. E queria que você falasse um pouco sobre o Manco Ramírez e os bastidores dessa produção, que eu estava até conversando com você ontem. Não é muito comum, a gente não tem uma tradição no Brasil de filmes de terror. Eu acho isso muito bacana, começar a conferir esse tom de brasilidade a um gênero que é consagrado internacionalmente, na verdade? Bom, Paulo, primeiro agradecer você aí inicialmente. Pô, muito legal estar aqui, podendo nesse momento, né, e ao Divan Cultural, né, podendo nesse momento falar dessa produção que me traz muita felicidade é, dentro do meu trabalho, ter feito ela. Eu começo dizendo assim, o projeto, eu não vou falar do projeto como um todo, vou falar quando ele Sim, chegou comigo e o que foi o início desse trabalho, né? uhum. Vamos lá. Ele me chegou através de uma amiga que eu fazia um estudo de atuação para cinema, e essa Sim, amiga falou que os diretores, o Capel Furma, o Furma, e o Armando Fonseca estavam procurando um ator com o meu biotipo, né? É uma coisa sim. dentro do cinema que a gente, às vezes, é, tem essa questão de a primeira instância, como eu poderia dizer, os casts, eles são feitos nesse sentido, né? Então Uhum. aí ela me falou, eu fui lá fazer um teste, né? E conversamos, fiz o teste. Aí eles me apresentaram o personagem, de como começou essa história na cabeça deles, que era um projeto que eles tinham desde 2012 ou 2013, não me recordo direito, e Uhum. que é, ele, eles estavam agora na pré-produção desse projeto e que Sim. faltava para começar a dar início a esse projeto, escalar uma parte do elenco. Bom, Uhum. primeiramente, pô, me deram o roteiro para ler, como sempre, né? Primeiro, o ator tem que também ter vontade e desejo de estar realizando Tem aquele aquela roteiro, aquela. identificação, né? Tem aquela identificação com o roteiro, né? Sem dúvida, né? Independente de qualquer coisa que vão serem tratadas depois, o ator tem que ter identificação, né? A Sim. primeiro instante, eles precisavam de alguém que falasse ou arranhasse um pouco do espanhol, né? Um pouco por causa Sim. da característica do personagem ou da personagem, né? Uhum. É, bom, é, mas depois eles cortaram isso. E aí, o que Uhum. aconteceu? Eu fui lá, conversei, pô, fiquei entusiasmadíssimo, né? Porque, como sempre, assim, convites, Paulo, são raros de chegarem, né? Aham. Existe muito testes,
Uhum. claro, eu fiz o teste, mas eu fiz já com a predisposição que eles estavam pensando num ator que tivesse o meu biotipo. Sim. Fui lá e conversamos e ficou de posteriormente fazermos uma leitura. Eu lembro que Uhum. naquela época eu estava numa questão de fazer uma cirurgia que eu passei por uma cirurgia no nariz, de desvio de septo, né, essas coisas. Uhum. E eu falei, puta, se essa produção começar agora e eu com a cirurgia, pô, vai Sim. ser difícil, né? É. Mas Uhum. adiaram. E é tão maluco, porque no mesmo Uhum. período me surgiu um outro filme para fazer. Eu fui chamado para fazer o teste do Luiz Gama, do Jefferson D. Uhum. Uhum. Né? É uma coisa. Eu pouco falo sobre isso, né? É uma coisa maluca. Nós profissionais da arte e atores ou qualquer outro profissional que desenvolva o seu trabalho nesse sentido, muitas vezes trabalhos batem, né? E a gente tem outras coisas para fazer. Eu mesmo tenho um trabalho, um emprego, e teria que conciliar. Aí veio Sim. aquela preocupação: caramba, porra, veio agora o Luiz Gama, que eu tinha feito uma leitura de roteiro do Luiz Gama, Uhum. e como que eu faço agora, né? Mas enfim, Quer fato dizer, é eram que, dois projetos muito atraentes para você, ambos os projetos, né? Uhum. porra, muito, muito, e nesse período também eu fiquei muito. Vou fazer só um recorte aqui, tá? Mas já volto para o Sim. school, tá? Não, tudo Eu vou bem. fazer só um recorte porque a gente precisa contar de tudo, né? Assim, Claro. falar de tudo. Nesse período Uhum. eu fiquei muito amigo do Jefferson D, que é um puta cineasta bacana, né? Um cara com Uhum. muita. Que é muito amigo, não. Eu encontrei ele em algumas situações. Na época eu Uhum. estava com um espetáculo, terminando um espetáculo chamado Siete, Grande Hotel, a Sociedade Uhum. das Portas Fechadas, aqui em São Paulo, que também estava assim, um sucesso. E eu fiquei pensando, convidei o Jefferson para assistir. Aí o que aconteceu? Final de ano, terminou o ano e tal. Comecei, o Capio e o Armando entraram em contato comigo para que eu fizesse a leitura do roteiro. Minto, Uhum. antes do final do ano de 2018, fizemos uma primeira leitura do roteiro. Porra, Uhum. muito legal, feliz para caramba e tal, vamos fazer esse filme, espero eles entrarem em contato. Aí eu comecei uma preparação, Paulo, que Sim. exigia luta livre. Sim. Por quê? Porque o personagem demandava a realização de alguns golpes. Você vai ver, você assistiu o Cena de filme. ação, né? Aquela coisa. Ele demandava a realização de alguns golpes que na luta livre eu poderia aprender. E aí você Uhum. não vai acreditar, muito maluco, porque no dia, 2 dias antes que eu começo a depois de ter feito toda essa preparação, 2 dias antes de começar a filmar o Skull, a produção do Luiz Gama, que, que agora no final se chama o Dr. Gama, me chama. Falei, puta, mas aí não dava, né? Mas muito feliz, porque realizaram um belo filme, um trabalho de pessoas que eu gosto. E aí eu comecei, o projeto do School surgiu nesse lugar, né? Nesse lugar Sim. de fala, assim, o Manco Ramírez, ele é um personagem dentro da trama que ele defende a permanência de uma lenda, né? Uhum. Uma lenda que é dos seus antepassados, É. e essa lenda que vai se manifestar através de uma máscara, né? Que é a máscara de Anhangá. Uhum. Anhangá, os primeiros povos, né? Existe uma Essa lenda máscara, pré-colombiana, né? Tem a ver com uma aquela lenda região. isso, uma lenda pré-colombiana, ela vai se é, é, essa máscara ela pode encarnar num hospedeiro, Sim. e o meu personagem é esse cara que
não tenta defender a existência dessa lenda enquanto um arquétipo, né? Enquanto uma Sim, história da sua família, enquanto uma história da mitologia, uma história dos antepassados. E ele sim, faz sim. de tudo assim para defender. E aí a trama vai cortando, vai tendo seus recortes, né? Uhum. Eu não sou, deixando assim, a trama tem três personagens centrais, né? Eu sou um Sim. deles, que é que defende essa lenda. Uhum. E tem a policial, Que é a né? Natália Rodrigues. Feito pela Natália Rodrigues. E tem o monstro Skull, que é o Rurik Júnior, que é um Sim, dos lutadores da BWF, sim. que me ajudou a treinar, o Bob Júnior, Sim. é, essa galera assim que eu tenho muita gratidão porque sem eles talvez eu não conseguiria. Talvez não, tenho Uhum. certeza que não, porque eu precisava estar preparado Você nunca fisicamente. tinha feito, você nunca tinha feito na sua vida nenhum tipo de luta? Não, nenhum tipo de. Vamos lá, vou fazer um recorte para outro lugar, tá? 2006 eu faço um curta-metragem bem bonito, chamado Pugile. Sim, E no Pugile eu sou um lutador de luta livre também, que precisa ter alguns golpes bem menor do que do que o Manco a Ramírez, do que o Aham. Manco Ramírez. E eu treinei sim numa academia na época na Zona Leste, né? Uhum. Eu treinei numa academia aqui na Zona Leste, em São Paulo. O Pugile é um curta também que rodou por muitos festivais na época, ganhou prêmios. Um curta que eu tenho um carinho, eu tenho um carinho enorme por todos os trabalhos, assim, sabe, Paulo? Poder falar deles, poder tá... Eu tô numa felicidade, cara, assim, que não Imagina, é né? de, Muito bacana. E sabe, ainda muito mais, né, feliz. Wilton, numa época tão difícil como a gente está atravessando, não só pela questão da saúde, né, mas você vê, Aham. a cultura no país já vinha atravessando uma crise. Aí vê essa pandemia, quer dizer, você estrear um filme desse, ainda estamos na pandemia, né, com a repercussão internacional que o filme vem tendo, né, que acredito está deixando todo o elenco, toda a equipe muito feliz, é um grande prêmio, né? É um grande prêmio. Ah, sim, com certeza, com certeza. Você saber que dentro de um gênero que não é muito habitual É, no Brasil ainda, né? O, o Canal Brasil essa semana veio fazendo uma retrospectiva, né? Onde ele traz alguns filmes. Depois eu não sei se é seriado ou um programa, me desculpe a falha de nomenclatura aqui no momento, chamado Noturnos. E o Canal sim. Brasil, nessa semana, acho que desde terça até domingo, traz alguns longas-metragens premiados, entre eles O Morto Não Fala, é, o outro que é muito bom, que eu gosto muito, que é o Animal Cordial, Uhum. e o School, que é que é a única estreia, acredito, dentro dessa programação, né? Ah, É, então, então é isso, dentro de você ter um filme nesse gênero que é tão difícil de ter uma abertura e cada vez mais ele, como você disse, no meio dessa pandemia, está realizando, ele tem essa carreira, eu não, seria, enfim, uma carreira, né? Ele tem uma carreira internacional que ele vem realizando lá fora com os distribuidores e, consequentemente, aqui agora sendo distribuído pela O2 Play, eu acho que é isso que eu ouvi o Armando e o Capel falando na live, e é uma felicidade. Então, realmente é isso que você falou, realmente é isso que você falou. Nesse momento é muito legal, né? muito bom.
E uma coisa que me surpreendeu quando eu estava pesquisando sobre o filme, Wilton, Ah, é essa receptividade internacional. Teve um artigo no The Guardian elogiando o filme, no Wall Street Journal, né, na revista Variety. Então você vê, o próprio, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, o AMC, de lá, o streaming dele, está também com a exibição do filme. Então lá ele já tem uma tradição de acolher muito esse tipo de cinema, né? O cinema de terror. Aqui, até eu estava conversando com meu irmão ainda agora, a gente lembrou do José Mojica Marins e tal, mas era uma categoria ainda daquele terror mais clássico, né? Aquela coisa mais Drácula, né? Inspirado vampiros e tal, uma coisa mais do horror. Esse é um terror thriller, né? Porque tem ação. Então ele está mais dentro dessa contemporaneidade do cinema norte-americano e internacional, né? pois é. Você tocou num assunto que realmente eu vejo nesse sentido, assim, eu comento muito com a minha esposa. O que que acontece? Quando você pega o José Mujica, né, o saudoso José Mujica, você tem um filme que realmente é o recorte do roteiro. é, ele não fica mais, eu acho que fica mais na questão da imagem propriamente dita, se é isso que você está me dizendo, né? Sim. Do que a construção narrativa deste processo, a elaboração deste roteiro, para este roteiro, consequentemente, ser usado pelo gênero do terror. Sim, sim. Trazer elementos do terror dentro deste roteiro, e que aí, Paulo, realmente eu acho que isso que agradou muito o público internacional, né? Eu Uhum. acho que isso, porque isso faz uma ligação que mostra para eles assim, olha, aqui no Brasil Uhum. temos pessoas, temos realizadores que com competência e realizadores que têm histórias e têm ideias para mostrarem no gênero terror, Sim. Não tem medo né? de ousar, né? Não tem medo de Não, ousar, Xavier. Ah. Uhum. não, de forma alguma. É justamente isso. É, não tem medo de ousar, né? Uhum. Porque você pega o Denilson Ramalho com o Morto Não Falha, o Morto Sim, Não Fala. sim. Você pega a outra moça, que eu esqueci o nome dela agora, com esse outro que está dentro da mostra também, o outro filme. Você fala, pô, o Brasil é maravilhoso, né? As pessoas são muito. Sim, Elas são. realizam, né? Realizam. Aí você está falando, o filme lá fora está sendo. Eu fiquei. Pô, o cinema nesse sentido. Ontem estava lá em Córdoba, no Festival da Argentina, né? Um festival de Que legal. Córdoba, e pau a pau com filmes de terror do mundo inteiro. Foi Isso é muito selecionado para o bom. festival, né? Uhum. Muito legal. E agora uma pergunta. Ah, Recentemente, a gente viu nos jornais esse incidente que aconteceu com Alec Baldwin durante a sim, gravação de um filme que ele estava produzindo. Questão de uso de munição e tudo mais. E não é a primeira vez que acontece no cinema americano. A gente teve aquele é, caso, 2 anos atrás, com o filho do Bruce Lee, o Brandon Lee, que também chocou sim. todo mundo. Né? Como é que você vê isso? Aqui no Brasil, eu acredito que o pessoal, até por ser uma coisa mais artesanal, não está nessa produção em massa de filmes que o esquema hollywoodiano tem, eu acredito que é um cuidado maior. Você que atuou nos bastidores, é um filme, né? Não é o primeiro filme com cenas de ação que você participa. Há esse cuidado realmente com os atores na utilização desses materiais que podem ser, digamos assim, letais se não tiver um controle realmente de armas e tudo mais? Paulo, eu vou dizer, começar pelo recorte do Skull, tá? Certo. Porque, por exemplo, eu já usei, deixa eu lembrar aqui, eu já usei, além de armas, em Sim. espetáculos de teatro, objetos, no Siete, o espetáculo último que eu fiz, Uhum. eu usava um facão em cena, né? Sim. Uhum.
Mas vamos falar lá do Skull, que é esse último, e essa questão do Alex Bauer que você disse. O que acontece? Eu acho que aqui, por exemplo, vou contar por mim, tá? Sim. No Skull, eu usava uma arma. Você não sabe o medo que eu fiquei de usar essa arma. Uhum. Tem uma situação que eu uso ela, não vou contar a ação, Uhum. porém, eu fiquei muito cabreiro. Mas assim, tanto o Capel quanto o Armando, mais o Capel que cuida dessa questão dos efeitos especiais, Sim. ele tem uma vasta experiência. O Capel, ele vem trabalhando aí na questão de efeitos especiais muitos anos Uhum. e me deixou seguro Sim. para fazer uso da arma no filme. Não só da Uhum. arma, quanto do lança-chamas que Uhum. eu uso, que está até numa foto de É. divulgação. É Então, impressionante, né? Você vê ali o realismo, né, da cena é muito, aham, muito lindo. Uhum. ele me deixou seguro, eles me deixaram seguros. Mas é claro que sempre tem esse medo. No caso lá do cinema americano, com produção, que é esse filme que o Alex Bauer estava fazendo, o que eu percebi, Paulo, que foi uma questão. é, Era um filme independente, pelo pouco que eu Sim. fiquei sabendo, Sim. e aí é uma questão de erro e sem querer culpar ninguém. Às vezes, de querer economizar e aí vai estourar em algum lugar. É igual quando você Uhum. economiza com um trabalhador de qualquer setor que seja, quando o cara precisa fazer uma obra, realizar a construção de uma obra, mas não tem materiais apropriados. Quando não Perfeito. tem, dentro de uma indústria ou dentro de uma empresa, não tem a, a- eu esqueci o órgão que protege, você tem Os EPIs, né? dentro Os recursos, né? Oi? Os EPIs. O meu irmão trabalha com obra, está falando os EPIs, os recursos necessários para a pessoa Isso poder. mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Então ali eu acho que foi uma questão de economia e de muita, de repente, muita falta de atenção. Não pode, né? Você não pode ter uma arma com uma bala que vai matar o outro em cena, Deus do céu. Que é isso, É. né? Você não pode. Acaba É isso. centralizando num profissional, até para o profissional que tem muita experiência, parece que o cara que supervisionou isso já tinha feito muitos e muitos filmes, mas aí traz aquele poder para o cara e ninguém supervisiona, né? Não é porque ele Pois já é. tem experiência, justamente por isso ele tem que ter um cuidado ainda maior. E aí, nessa, para o Alec Baldwin ficou complicado, porque ele não era apenas o ator do filme. Eu me lembro que eu até conversei com meu irmão. Bom, ele é o ator e não tem obrigação de saber isso, mas não é isso. Ele é o produtor. Então, o produtor, a responsabilidade geral é dele. É igual arquiteto numa obra, né? O prédio cai, Sim, alguma coisa, vamos ver. Ou a falha foi do engenheiro ou foi do arquiteto, aquela coisa. sim, sim, sim. Pois aquela coisa, né? Em jogo que você acha que tá ganho, pode É, acontecer uma merda. pode Nunca acontecer. ache que o jogo tá ganho. Igual um ator Exato. que entra em cena achando, tô estourando, o público tá me elogiando, tô aqui fazendo a peça. Meu amigo, você entrou assim, você deu uma bobeada, ainda mais o audiovisual não, porque o audiovisual ele exige, acredito, uma preparação diária, porque o texto vai mudando, né? As cenas Sim. vão mudando e logo os textos vão mudando e os enquadramentos e tudo. Agora, Uhum. o teatro, por exemplo, você achou que chegou ali, tô no primeiro mês de temporada, tô arrebentando, eu vou me mostrar aqui pro público, você cai. Você Uhum. cai, né? Uhum. Você toma um tropeção. É igual jogador que entra para jogar e acha que é o melhor. É o chamado salto alto, né? Entra de salto Salto- alto. Opa, opa, com certeza, com certeza, com certeza. É Uma isso. curiosidade, Wilton, quanto demorou, a gente que é leigo não conhece esses ritmos, né? Tempo de Aham. filmagem. Quanto tempo demorou para vocês filmarem o School?
Olha, eu tenho um recorte do trabalho de alguns dias, né? Fora a preparação. No total Sim. do School, pelo que eu sei, primeiro por ser um filme de orçamento médio, assim, eu acredito, eu lembro deles terem dito entre 23 a 26 dias no total, né? Uhum. Porque isso é a viabilização da questão das diárias, da questão de que cinema é uma outra coisa, né? Você tem lá, vamos, por exemplo, usar a sua residência como uma locação. Sim. Você pega todos os dias que essa locação tem o ator ali, você tem que fazer o máximo para cumprir dentro da sua locação todas Uhum. as cenas que tem a sua locação. Então você tem um Sim. recorte que não é um recorte de continuidade. Você tem um Uhum. Uhum. recorte que vai para o meio, vai para frente, vai para trás. E para o ator, que eu acho que é muito diferente nesse sentido, porque falar qual é a diferença da interpretação? Tudo é você Uhum. estar realizando da melhor forma possível com as ferramentas que você tem, que você conquista ao longo dos seus trabalhos. Mas a principal coisa que eu vejo no cinema, que foi até uma coisa que eu falei numa das únicas lives que eu fiz assim, né, que eu te falei que com você é a Uhum. segunda, é a Uhum. questão do entendimento desse momento que você está dentro daquela trama, né? Uhum. Então, enfim, você perguntou uma coisa, eu já viajei aqui Não, para explicar a questão das diárias do School, né? Das diárias do ou School. seja, você tem que ficar muito dentro do teu personagem para gravar cenas tão picotadas, né? Que às vezes você grava uma cena lá do final, primeiro, e depois uma cena do início tu vai gravar, de repente, no último dia de filmagem. E a cena do início do filme. Então você tem que estar com o teu personagem muito bem elaborado dentro da sua cabeça, né? Pois é, pois é, exatamente. Tem que estar com esse personagem muito bem elaborado, porque senão você não tem o entendimento, e aí os recortes em tudo errado, você pode colocar uma emoção que ali não vai encaixar. É, O cinema tem uma coisa de eu vou falar para você, Paulo, por exemplo, eu Sim. enquanto ator, aqui em São Paulo, trabalhei com muitos grupos de teatro, né? Eu fiz parte Uhum. da companhia do Cemitério de Automóveis, do Mário Bortolotto, trabalhei com É. diversos diretores, Cariela Goldman, com Marcos Loureiro, o último agora no CIET da companhia Rei de Munho foi o Rudi Fran Pompeu. E Uhum. aí, cara, é assim, eu estou tentando nesse momento uma outra atuação dentro da profissão, até para experimentação e crescimento profissional. E uma das coisas que eu inicialmente sinto a dificuldade é essa questão do cinema enquanto um veículo, né? Enquanto uma possibilidade do nosso trabalho. Porque o teatro é um outro lugar. Não estou Sim. dizendo aqui, enquanto ator, enquanto um intérprete da obra, o teatro ele é um lugar de mais expansão. O cinema Sim. tem essa Uhum. coisa de que o cinema ele é menor, ele é menor, mas ele tem que ter também uma sonoridade, tem que ter um refinamento, que Sim. é muita Concordo. técnica. É muita Sim. técnica para você Sim. conseguir ter esse refinamento, para você chegar no set de filmagem com muita segurança. É Porque verdade. lá, meu amigo, vai ser aqui, né? Os Uhum. caras montaram a luz, prepararam tudo para que você realizasse aquela cena e tá dentro do cronograma. No teatro, É. se eu, no ensaio, não conseguir naquele momento, talvez dentro do, do projeto, eu tenho um outro Uhum. momento para conseguir
fazer aquela cena daquele determinado momento, aí desloca a cena daqui, ensaia naquele dia, outra cena. Então, é isso. Rui O Cortez, cinema querido. é muito escravo de um orçamento muito apertado, né? Então você tem que ter a obrigação de filmar aquele tanto, né? Por isso que é tão comum, né, em cinema estourar o orçamento, né? Tem muito disso. Sim, exatamente. Estamos aqui com o Rui Cortez, o sobrinho do Raul Cortez, um querido, assim, que uma pessoa, um grande diretor aqui de São Paulo, ele está aqui me mandando um salve. Desculpa que eu olhei para a tela, e é as pessoas que passam pelo nosso caminho, assim, que a gente tem então, muito... várias pessoas já parabenizaram você aqui, e eu queria agradecer também os elogios também destinados a mim, estão dizendo que a entrevista está muito bem conduzida, muito obrigado também. E que legal. tudo é resultado dessa sinergia, né? A gente já vinha falando por telefone, a gente vai fazendo essa amizade, e tudo isso reflete agora nessa live. Que bom, que bom. É isso. Bom, voltando que eu falando do Rui, que eu não podia deixar passar, você estava falando no cinema... e fazendo uma complementação que você falou do teatro e do cinema, não é à toa, em cima do que você diz, que grandes diretores de teatro se tornaram grandes cineastas também. Você vê que o Ingmar Bergman ele tinha um trabalho em teatro muito bom, continuou a fazer teatro e fazer cinema de muita qualidade. Por quê? Você tem que ter, é aquilo que você disse, né? É porque o cinema pega o detalhe, aquela coisa do olhar, né? Pega o lado mais introspectivo ali do ator. O teatro é tudo mais, né? Os gestos, o corpo tem que aparecer mais, porque o ator está ali naquele palco imenso, ele tem que, né? Com o auxílio da luz, se comunicar com uma plateia imensa. E o cinema não. Então, nessa hora, esse olhar do diretor de teatro é importante para esse ator. Você viu o Al Pacino. Acredito que você seja fã também do Al Pacino. Um grande ator de teatro que se tornou um grande ator de cinema. Então, os dois meios estão muito ligados, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E muitos outros, né? O teatro é o nosso salvo-condutor. É aquele lugar onde as orações nos salva para darmos continuidade no nosso trabalho, né? Eu sou cria do teatro. Eu sou cria, tenho muito orgulho de falar isso. Eu amo teatro, eu amo estar em cena, eu amo. Olha, Paulo, eu antes da pandemia, como eu falei, eu fiz esse espetáculo aqui. Eu até queria falar um pouquinho sobre isso que você citou. O título do espetáculo vou dar uma olhadinha aqui, que eu passei por ele ainda agora. Você citou para a gente. Siete Grande Hotel, A Sociedade das Portas Fechadas. Né? Você faz o personagem do João de Jaguari. Fala um pouquinho desse espetáculo também que você citou para a gente. Então, o Siete Grande Hotel foi um projeto do grupo chamado Grupo Redemoinho Teatral, um grupo aqui de São Paulo, que trabalha dentro de uma linguagem assim da referência do Guimarães Rosa, né? Que legal. É um grupo que eu acompanhava e tinha muita vontade de trabalhar. Eles começaram com esse projeto e acho quinto mês do sexto mês do projeto surgiu um personagem que o autor ele achou que tinha muito a ver comigo, que era o soldado do espetáculo, um dos soldados. Segunda semana de trabalho na companhia, ele me chama de canto e ele estava ensaiando para esse personagem, o João de Jaguari, que ele fez baseado um pouco na história do pai dele, né? Eu vim saber disso depois. E aí, Paulo, o que aconteceu? Ele falou, então, você quer ler o João de Jaguari junto com o Anísio? O Anísio é um ator do grupo que está lá, né, trabalhando no próximo projeto deles.
Sim. E já está no grupo há algum tempo. Eu falei, claro, pô, Rude, vamos lá, vamos ler. Eu nunca digo não. Sim, sim. Eu sempre estou aberto. Cara, eu sempre quero trabalhar. Eu falo para minha esposa, eu quero trabalhar, meu. Eu gosto de fazer, eu quero trampar, né? Eu falei, vamos lá. É claro que com todas as inseguranças possíveis. Aí, começamos a ensaiar. Aí é aquela coisa, né, Paulo? O grupo tinha um projeto aqui em São Paulo chamado Fomenta o Teatro. Então Sim, nós estávamos amparados no mínimo de condições financeiras para a realização desse trabalho. É, isso, o primeiro ano desse espetáculo, ele estreou em 2017. Aí começamos esse trabalho, ensaiei. Teve aquela loucura que sempre tem no teatro, é, os conflitos, mas vamos lá, vamos segurar. Tomei a rédea, é meu. Você mandou fazer esse negócio? Mandou não, porque ninguém manda. A gente está num projeto juntos, né? Pode dar o piti que for, cara. Eu tô aqui, eu vou segurar. Você pode espernear. Eu não tenho mais medo dessa coisinha, essa coisa que eu acho muito chata de alguns diretores quererem desestabilizar o teu emocional. Pode, sim. pode ficar, não, mas depois eu vou. E aí, é, eu comecei com esse trabalho, estudei. Fomos lá, fomos montando, fomos dando a referência. E a cena era: o João de Jaguari é um cara que foi para construção da estrada de ferro da Madeira Mamoré, lá Sim. né? E junto com o seu Tavar, e eles não tiveram nada do que foi prometido, que o governo da época prometia rios e fundos para que eles construíssem aquelas ferrovias. Sim. Eles voltam e aí é um querendo ir para a luta e o outro tentando pôr panos quentes. Sim. Então, pôr panos quentes. O espetáculo, ele tinha um recorte de sete, 7 quartos que você passava nessa Uhum. trajetória. Começava fora do espaço do grupo, dentro no Uhum. andaime, aonde esse ator que fazia a cena comigo, ele estava no andaime, numa parte superior, falando um texto bem forte, político, um texto Uhum. de, de muito forte, enfim. Uhum. Aí descemos, entra para um local onde tem uma banda tocando e a primeira cena, quando o recorte é a nossa. Sim, sim. Eu no espaço embaixo, assim, Paulo, como se você estivesse dentro de dois níveis. Um nível, tá para ser um nível superior e um nível inferior. Nesse Uhum. nível superior, o personagem dele, do Anísio Clementino, com uma máquina de costura e tecendo uma bandeira, Uhum. né, para ir para a guerra. E no nível Uhum. inferior, eu dentro de um poço com água correndo. Uhum. E um facão, uma Uhum. bandejinha e os quadros ali, uma rede de pescar. Sim. É, é, e aí é isso. Aí eu andava para um lado do outro, um cara atordoado, Uhum. é, com essa missão de querer guerrear, né? Sim. Essa missão de querer a todo custo e naquela lama, naquele caos, Mas era um aquele caos. personagem que exigia muito de você a expressão corporal o tempo todo e estar preparado fisicamente para toda noite, né, realizar aquele processo, né? Pois é, Exigia pois muito, é. né? Uhum. Muito, Paulo, muito, muito. Você tocou num ponto aí que foi assim. Nós estreamos um ensaio aberto em julho de 2017, fomos até dezembro de 2017, e Uhum. aí o espetáculo ganhou mais um prêmio em São Paulo, dentro dessa lei do fomento, e Que legal. fizemos 2018 inteiro, ganhou prêmios, as pessoas iam, as pessoas aí do Rio de Janeiro, atores do Uhum. Rio, Malu Gali, Kiko Mascarenhas,
Ailton Graça, porra, foi tanta gente legal assistir esse espetáculo. Eu tenho um orgulho de ter feito, eu tenho um orgulho de ter isso na, 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 no na- teu currículo no teu de trabalho. trabalho. No trabalho. Foi muita gente assistir esse trabalho. Fazia. Aí o espetáculo terminando, eram 7 quartos que você visitava eles. Tinha um quarto, por exemplo, do Mendes, que era um monólogo de um cara que está dentro de um lugar onde todo ensanguentado e um cara num balanço e ele fazendo um monólogo fortíssimo. Era Sim, impactante. Fechava as pessoas dentro de um lugar que parecia um açougue. Então sim, só aquilo sim. já colocava a pessoa Deu em aquele impacto, outro. né? Uhum. Oi, desculpa. Já dava aquele impacto emocional na plateia, né? Ah, sim, sim, sim. Exatamente. Já dava aquele impacto emocional na plateia. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Agora, você mencionou ainda agora o nome de um diretor, que eu até ia perguntar isso mesmo para você. Você fez Aham. vários trabalhos com o Mário, né? Mário Bertolotto, né? Estou falando corretamente o nome dele? Mário Mário Bertolotto. Bortolotto. É. É. Como é que você vê essa coisa da parceria de um ator com um diretor? Quer dizer, quando você faz muitos espetáculos dele, isso é uma coisa boa, você vê isso. Quer dizer, deveria ter mais no Brasil de você ter quase que uma companhia, porque, embora não seja uma companhia teatral fixa, mas acaba que Aham. determinados diretores buscam aqueles atores que já entendem melhor a linguagem, né? E aí o público sente também essa parceria, essa sinergia, né? Você sentiu isso também? Você vivenciou isso no palco? Sim, muito. Muito, muito. Com o Mário, eu comecei em 2000, É. e trabalhei com o Mário ali direto na companhia até 2007, Uhum. durante 7 anos. Uau. Eu devo ter feito aí umas 5 ou 6 textos inéditos do Mário, Uhum. algumas remontagens de espetáculos dele. Na época, viajamos bastante, a companhia viajava bastante para o Rio de Janeiro. Nós participamos do Rio Cena Contemporânea, Uhum. que tem aí no Rio, né? Sim. Ocupamos o teatro. Primeiro fomos numa mostra de dramaturgia contemporânea, ocupando o Teatro Carlos Gomes, Sim. aí no Rio, né? O Carlos Gomes, Sim. na salinha pequena do Rio, e depois fomos fazer uma mostra em 2 momentos no Zimbisque e Ah, sim. no Teatro Zimbisque e no Teatro Zimbisque, e o outro que eu não estou agora me recordando, daqui a Uhum. pouco eu lembro. Tá, Fomos tá. fazer é, 2 mostras do grupo. Como eu era do grupo na época, eu eu estava em bastante espetáculos do Mário, né? É. É, e você me pergunta assim, como que é essa questão da parceria? É. Eu acho muito legal você ter um grupo, porque o grupo ele te mostra é, o dia a dia do que é trabalhar com fazer teatral, no caso, né? Com fazer Perfeito. artístico. Sim. E isso, ele te dá um recorte do seu trabalho num determinado, num determinado registro, que é muito Sim. bom, porque você está ali disponível para executar o trabalho dentro daquela companhia com, com, com refinamento, com uma maior qualidade do que aqueles que não estão ali constantemente, É, né? é verdade. E você vai É, notando, né, de acordo com os anos dos espetáculos,
a evolução do próprio trabalho, né, do grupo, né? Você vai registrando a Sim, evolução. sim, sim. A gente, na época, teve uma evolução. O Mário ocupa um espaço aqui hoje, né? O grupo Cemitério de Automóveis aqui em São Paulo, na Frei Caneca, ali. Nesse período nós ocupávamos outro espaço. Você vem, com certeza, você vem notando esse lugar de possibilidades, né? Você vai refinando, você vai crescendo. Porque o que acontece? Eu acho, Paulo, que isso é muito parecido com uma questão de qualquer outro trabalho em grupo, né? Qualquer outro Uhum. trabalho de grupo, seja dentro de uma empresa. Quando as pessoas trabalham em conjunto, focadas, o resultado é É, melhor, né? é O verdade. resultado é mais preciso, o resultado é mais. Por isso que muitas companhias permanecem anos. É, É claro que eu hoje, tendo feito outras coisas depois, eu diria, se fosse falar que quando você fica muito tempo, às vezes você se acomoda uhum. e não acha outras possibilidades. E elas existem, né? Só a gente buscar. Fácil não vai ser nunca, né? O que é fácil É, aqui, né? O que é fácil nesse lugar que a gente está, né? Hoje, principalmente, o que é fácil, né? Como você é, disse, voltando, um privilégio lançar o School dentro desse momento é. histórico que nós estamos vivendo, né? Uhum. Ah, Então é beleza. E isso. eu queria também abordar, você falou dessa coisa da vertente, né, de experimentar vários trabalhos, e você também tem um trabalho como autor, que eu gostaria que você falasse com a gente. Você, nas suas leituras dramatizadas, você apresentou uma vez a leitura dramatizada de Acerto de Contas, que é da sua autoria. Como é que é a emoção de fazer a leitura dramatizada de um texto que você mesmo elaborou? Primeiro é entender um outro lugar, né? É, Uhum. que não é o lugar. Por exemplo, hoje, antes eu quis acompanhar a live do Armando e do Capel, que eles fizeram uma live com a Dani Taranha, que é uma Sim. locutora da Rádio 89 FM que faz o filme Uhum. também, né? Ah, que legal. Uhum. Ela faz o filme. E é engraçado porque eles, ao falarem do filme, eles têm um lugar diferente do lugar que eu estou. Uhum. Tudo é o mesmo, tudo é para a engrenagem acontecer, É. Uhum. é uma engrenagem que tem que rodar num sentido propositivo. Sim. Então, quando você escreve um texto, você começa a entender e põe ele. Eu fiz uma leitura encenada desse Uhum. de mais um. Você Foi, né? entende que o trabalho para ele acontecer, ele existe primeiro aqui, É. na cabeça. Quantas cabeças brilhantes escreveram coisas brilhantes, É. né? Ou não, escreve. Tudo existe aqui. É aqui. A mente é tão poderosa que o intelecto, ele nosso, ele é muito mais poderoso do que a pegar numa arma, por exemplo, né? Sim. Então, quando você pergunta assim a questão de como foi fazer isso, eu poderia dizer que é usar outro lugar que, às vezes, na interpretação não usa. Então, você está construindo um texto como um todo, você está entendendo o que aquele constrói para o outro, que constrói para o outro, que constrói para o outro, que constrói para o outro. Você vai ter essa visão global e depois você, nesse caso, dirigir os atores para que eles lessem esse texto dentro de um entendimento que eu pensei e Sim, eles perfeito. pudessem contribuir dentro daquilo que eles pensam. Sim. Essa é porque eu acho que esse é o grande a grande assinatura do artista é É. poder colocar as suas as suas ideias, os seus pensamentos, né? Uhum.
E os pensamentos, eles são valiosos, né? São tesouros. Então, você me pergunta qual foi a emoção, foi nesse sentido. Primeiro porque eu escrevi um texto que é uma relação de pai e filho. Sim. Eu escrevi muito baseado no... no filme, não vou falar baseado, referências, claro, baseado não, no filme Amour, né, o filme francês, Ah, sim, e lembro. não estou aqui falando que chega aquele refinamento, mas foi um embrião daquela ideia, né? Sim. E essa relação desse pai e filho que leva a, ao pai pedir que esse filho cometa a eutanásia nele, Sim, sim. né? Uhum. Leva várias discussões aqui, talvez para um aprofundamento maior dentro desse texto. Eu acredito que teria que ter uma pesquisa mais aprofundada. Primeiro Uhum. porque eu escrevi da minha intuição, né? Sim. Eu não Uhum. aprofundei nesse sentido, mas a ideia do texto foi isso, né? Uhum. Um acerto de contas, Uhum. um acerto de contas. Perfeito. E isso que você falou do autor, né? No teatro acontece muito isso. É diferente do escritor de literatura, digamos assim, para livros, né? E não para teatro, em que o autor é meio deus de tudo aquilo que ele está criando. Ele não tem muita interferência, né? Sim. Ele criou, ele colocou no papel. Mas no teatro e também na televisão, você vê, por exemplo, a questão da criação do Lima Duarte em cima daquele personagem do Roque Santeiro, que ele ficou, não lembro, Senhorzinho Malta. O Cozinho Dias Malta. Gomes entrega um personagem para ele. E ele coloca uma série de coisas dele como ator, como, por exemplo, aquele tô certo ou tô errado, que ele dizia, que eram coisas que não estavam no roteiro do Dias Gomes. Então, na verdade, o Senhorzinho Malta chega para ele com a cabeça do Dias Gomes. Mas aí, quando ele devolve isso via interpretação para o Dias Gomes se sente mais enriquecido. Quer dizer assim, poxa, agora a criação Senhorzinho Malta não é só meu, é meu e do Lima. Entendeu? Então, isso que você está dizendo dos atores acaba sendo uma criação coletiva, né? Sim, opa, opa. Aí tá falando de um cara que é o Lima Duarte, né? Ave Maria, o Lima Puta, tem um filme com ele Sargento agora. Getúlio? Não, é dos últimos, se chama A Busca. Sim, A Busca com Wagner Moura, e ele faz o pai do Wagner Moura. Paulo, ele faz duas cenas no filme. O sim. Lima é o Lima. Puta É. Cara, é impressionante. E isso, eu fico. Até uma coisa que eu comento muito com a minha esposa também. Você sabe onde a minha esposa trabalha, né? Uma coisa Uhum. que eu fico pensando muito na gente, ator dessa geração, né? Eu fico pensando qual é o lugar que a gente quer ocupar no mundo, né? Porque os produtos, às vezes, viram um lugar de. Eu não sei, a gente. Olha, Paulo, eu fico pensando, primeiro a nossa profissão é uma loucura para conseguir esse espaço, né? Eu sinto. Aí vai falar, mas não, você tá saudosismo. Cara, quando eu vi, eu vou te dar um exemplo. Eu vi o Tarcisão fazendo camareiro no teatro agora, Sim. 5 anos atrás. Ele fazia o camareiro que com a Karen Coelho que você entrevistou, que eu Foi. vi a live, aliás, muito excelente, que você fez com a Karen e com o Francisco Coco. Uhum. Cara, eu falei, puta aquilo, é um lugar, Paulo, É. que fico me questionando assim, o nosso trabalho hoje. É. Eles alcançaram, o Lima, sabe, é um lugar da arte, é um lugar da realização. Eu acho que hoje nós estamos com tanta coisa interferindo na nossa alma, né? Ao mesmo tempo que traz um avanço tecnológico, né? Mas também Assim, suga a nossa presença, suga a nossa existência. A gente está tendo toda hora que tem que
vou te dar um exemplo. Está sendo maravilhoso aqui falar com você. Pô, Sim. você não imagina, poder falar do school, poder falar das coisas. Mas hoje a gente faz um trabalho, a gente tem que mostrar É, isso velocidade, né? Uhum. numa velocidade que eu sinto que eu não vivi, mas vendo esses caras fazerem os trabalhos deles, me traz essa sensação, sabe? Vendo Lima, vendo Tarcísio, puta, eu gostaria tanto de ter trabalhado com o Tarcísio Meira. Conheci ele, mas, cara, quando eu vi ele no camareiro, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei pra minha É, esposa, pra não, Ivelisse, o que que é isso, cara? O que que é é porque, isso, eu cara? entendo o que você está dizendo, esses atores, eles representam um espírito de época também, né? Você vê, tinha muita gente vindo do rádio, o rádio tinha uma tradição, né? O teatro, poxa, basta dizer que o teatro, não precisa ser muito, quando eu era jovem, estava na faculdade, era quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Você tinha vesperal de quinta. Eu me lembro que eu fui ver Irma Vap numa vesperal de quinta. Hoje em dia, uma peça, e olha, grandes peças, né? Aquela peça do Nelson Motta, Dancing Days, era sexta, Uhum. sábado e domingo, quer dizer, já é o filé mignon, porque tem algumas que só conseguem ficar 2 dias ou um dia na semana. Hoje em dia tem peças que é um dia só. Uma vez que você terminou o mês, acabou a peça. Quer dizer, qual é o tempo que o ator tem de criar raízes com o seu público em relação ao seu trabalho? É difícil. Você tem razão. Pois é, pois é, pois é. Você pensar que tinha as companhias de repertório, né? Tinha as companhias de repertório, tinha. E é uma outra época, é um outro lugar, Outro é, contexto. é um outro Então, eu contexto, né? espero que a gente possa voltar a ele. Wilton, o Eu, papo está muito legal, mas olha só como é que é injusto. Se a gente tivesse numa fila de banco, o tempo ah, seria. Mas não, o papo está bom, está faltando, já estão a 1 minuto de. Né? 2 minutos, né, Alexandre? Então, eu queria que você aproveitasse esses 2 minutos finais, Wilton, convidasse o nosso público a ver School e desse aquela mensagem bonita do teu trabalho para a gente. ah, convida aí todos, exibição no Canal Brasil, hoje, 1h10 da manhã, no programa chamado Sim Terror, a verem School, a Máscara de Anhangá. É um prazer ter feito esse trabalho, um prazer ter conversado com você, Paulo, obrigado. Também. E deixar essa mensagem de que a cura está no nosso conhecimento, no nosso intelecto, Perfeito. não as armas, não a violência. Viva o amor, viva a arte, viva o povo brasileiro que a gente merece. É isso. Isso aí. Poxa, muito obrigado. Eu queria deixar o convite, Wilton, que novos trabalhos que você tem, esteja sempre trazendo aqui para o Divan, que tanto lá no Instagram como no nosso canal, é um grande prazer estar divulgando a sua arte, é de tantos companheiros seus que estão lutando, estão na resistência para que a cultura vença nesse país. E está vencendo, apesar de Tá, tudo. tá. Tá bom? Vou lá, Obrigado, Wilton. 1h10 no Canal Brasil. School. Paulo, obrigado. Sucesso. Um Obrigado a prazer. você. Valeu. Tchau, tchau, querido. Obrigado. Bom. Valeu.